Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Laura, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube, então eu já peço desculpa qualquer coisa, porque eu não sei ainda gravar direito. Então, gente, relevem, por favor. Eu vim aqui compartilhar com vocês hoje como foi que eu passei em odontologia pelo ProUni estudando em casa. Gente, antes eu queria contextualizar vocês sobre meu ensino, né, na escola. Eu sempre estudei em escola pública, minha vida inteira. Do 6º ao 9º ano eu não me dedicava. Aliás, do 6º ao 2º ano eu não me dedicava à escola. Só ia, sabe? Só ia assistir a aula, fazer as provas. Eu era uma aluna boa, prestava atenção. Enfim, mas eu não estudava em casa, sabe? Eu não pegava a aula da escola, chegava em casa e ia estudar. A gente não tinha essa necessidade, porque era muito fraco o ensino mesmo. Então, era assim que a gente fazia, né? Quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu não fiz Enem. Eu fui fazer o Enem como treineira no 2º ano. Então, eu fiz o Enem, né? Não me preparei, não estudei. Minha base em matemática era horrível. Em química e em física era muito ruim. Mas o resto das disciplinas eu era boa, gostava, então era de boa, sabe? E aí tá. Quando eu entrei no 3º ano do ensino médio, eu já trabalhava. Eu era jovem aprendiz, trabalhava meio período, todos os dias, de segunda a sexta. E estudava de manhã. E aí, gente, no 3º ano, né, quando a gente entrou em março, teve a pandemia. E aí que nós paramos de ir pra escola, parou de estudar. E em março também saiu o resultado do Enem, né, pros treineiros. E aí eu vi minha nota. Gente, eu fiquei chocada. Não foi uma nota boa, assim, nossa. Mas, pra quem tava esperando tirar, tipo, 400, eu tava nas nuvens. Eu tinha tirado 820 na redação do Enem. As outras eu não lembro direito, mas a redação foi o que me impactou. Que eu fiquei assim, gente, que é isso? Eu pensei assim, se eu estudar, eu vou conseguir uma nota melhor. Então, se eu estudar, eu vou conseguir. E foi assim, foi isso que me deu incentivo, gente. Foi essa nota que me incentivou a querer estudar. E eu nem sempre quis odonto, tá? Até nesse momento eu queria psicologia, eu tava meio perdida ainda. Mas mesmo assim, mano, consigo sim, vou estudar. E aí tá. A escola parada, né, por conta do Covid. E eu também fiquei afastada da empresa que eu trabalhava. Fiquei afastada por uns 4 meses por conta da pandemia, né? E a escola começou a mandar as tarefas e tal. Eu não fazia, gente. Negligenciei totalmente a escola porque eu tava dedicada a estudar pro Enem. E aí eu assinei o cursinho do Descomplica. Foi a única plataforma que eu estudava era o Descomplica até então. E assisti alguns vídeos no YouTube. Era assim que eu estudava, gente. Super passiva. Só assistia a aula, resolvia algumas questões lá. E era isso. E eu lia muito a redação também. Tipo assim, naquele tempo eu assistia muito o Lucas Felp. Então ele foi uma pessoa que me ajudou muito na redação. Gostava muito de ver os vídeos dele, os vídeos do Felipe Araújo. Vou deixar aqui algumas indicações pra vocês, gente, porque foram pessoas que tem canal aqui no YouTube que me ajudaram muito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Mas enfim. E foi assim que eu fui levando até junho de 2020. Isso não estava matemática direito também, porque eu tinha tanta dificuldade, gente, que eu me sabotava o tempo inteiro. Matemática, química e física. Física, principalmente. Física eu não estudei quase nada. Tanto é que, tipo, em natureza, no Enem, né, foi a minha pior nota. Mas é o que eu consegui, né, gente? Então, gente, esses canais no YouTube me ajudaram muito, né? E eu também tinha alguns amigos que me ajudavam, que compartilhavam comigo as contas no Ferreto, no Biologia Total, em alguns cursinhos online desses, sabe? Então, eu pesquisava um pouquinho de tudo, cada aula eu pesquisava com o professor. Aí eu comecei a gostar mais de uns professores do que de outros. E
eu mesma fui montando, assim, meu cronograma. Não tinha cronograma fixo. Mas aí, gente, quando eu cheguei, tipo, no meio do ano, eu parei, assim, um pouco e analisei tudo que eu já tinha feito. E eu percebi que eu não tinha feito quase nada. Porque eu só ficava assistindo a aula e respondendo algumas perguntas daquelas listas de questões. Então, tipo, foi um estudo muito passivo, muito sabotado. Quando eu entrei em julho, assim, mais ou menos, faltando uns 2, 3 meses pro Enem, que até então não tinha mudado a data, né? Porque o Enem que eu prestei foi em janeiro de 2021. E aí, gente, que eu conheci outro cursinho, que ele era um cursinho de 100 dias pro Enem, em matemática. E eu comecei a me dedicar muito a esse cursinho. Todo dia tinha atividade, e foi assim que eu consegui ter uma nota média em matemática. Porque, gente, se não fosse esse cursinho, eu acho que eu teria zerado a prova. Gente, se não fosse esse top 100 Enem, eu não teria tirado uma nota boa em matemática. Tinha tirado, tipo, um 0. Porque eu não estudava, negligenciava totalmente matemática. E, gente, eu tô meio confusa pra explicar pra vocês. Se vocês quiserem eu explicar exatamente o que eu fiz, eu posso gravar outro vídeo. Aqui eu vou contar mais ou menos como é que foi a história, né, pra vocês. E deixar algumas dicas também. Então, eu estudei assim, do jeito que dava. E eu sempre ficava assistindo alguns vídeos de pessoas que estudavam, de pessoas que tinham passado em medicina. Porque, gente, o conteúdo para odonto, tanto SISU como ProUni, é muito pouco que tem aqui no YouTube. O que a gente mais encontra é medicina. Então, eu assistia de medicina e pensava assim, se eu for só um pouco parecida com essa pessoa, eu acho que eu tenho chance. Eu levava essa referência, né? Porque a nota de medicina é bem mais alta do que de odonto. A nota de corte de odonto, pelo menos no ano que eu tô falando, que é 2021, ela é alta, assim, né, comparada às outras. Mas não é igual a medicina, né, gente, que é tipo 800 pontos. Então, foi isso que eu fiz, gente. Eu estudei do jeito que eu podia. Não tinha cursinho online, presencial, não tinha cursinho presencial, não tinha condição de fazer e também não tinha pandemia, gente. Pandemia estragou tudo, o psicológico era fudido, ansiedade. Vai chegando um tempo que a gente vai achando que a gente não dá conta, que a gente não tá aprendendo nada. E a única coisa que eu indico pra vocês, gente, por mais que pareça que vocês não estão entendendo nada, continua. Mesmo se for pra assistir uma aula, assiste, véi, não vai te matar. No dia que tiver difícil estudar, assiste uma aula de boa, não se cobre tanto, porque, gente, só a gente sabe os nossos limites, né? Então não se compare com fulano, ciclano. E no Instagram tem muitos Instagrams, né, que mostram, nossa, uma rotina de estudos perfeita. E a gente se compara o tempo. Foi assim, gente, que eu estudei. Eu estudei pelo Descomplica, pelo Biologia Total, o Ferreto. Só que nem eu assisti um pouco de todos, sabe? Eu não me dedicava ao cronograma deles. E mais próximo da prova, eu tava fazendo mais simulados. E foi isso que me ajudou, porque até então eu não tinha estudado muito assim, não. Só tava assistindo as aulas mesmo, fazia alguns resumos. E é isso, né? Foi com os simulados que eu conseguia revisar e aprender ao mesmo tempo. Então eu indico muito vocês fazerem simulados. E, gente, todo mundo sabe que tem que fazer simulado. A gente fica esperando a gente saber de tudo pra poder fazer o simulado, mas não esperem, não achem que também que você tem que fazer o simulado, tem que sentar 5 horas na cadeira e todas as vezes que for fazer o simulado, realmente simular a prova, não precisa, de verdade. Eu ficava nessa todas as vezes e eu nunca fazia simulado por conta disso, porque eu não conseguia ficar 5 horas sentada na cadeira. Mas, gente, o importante mesmo é fazer as questões. Então, se você pega um simulado, e outra dica, o melhor simulado para estudar é as provas antigas, porque não tem nenhum simulado que seja tão fiel quanto as próprias provas. Gente, se vocês pegam 10 questões de humanas, 10 questões de linguagens, 10 questões de natureza,
e de matemática e vão fazer em 1 dia, 2 dias, tá excelente. Mano, se for pegar menos que isso, também tá bom. O importante é você fazer. Então, eu indico vocês todos os dias, nem que seja até uma vez na semana, fazer questões do Enem. E, gente, também não é pra fazer, tipo, ignorar as que você errou e, tipo, comemorar as que você acertou. É muito bom a gente acertar, mas a gente tem que priorizar o que a gente tá errando, pra gente chegar lá na hora da prova, a gente não errar de novo essas questões. Então, minha dica pra vocês é, faz as atividades, né, as questões, corrijam as questões, vê qual que você acertou, qual você errou, e as que você errou, você separa, vai assistir um vídeo de como é que resolve aquela questão, vai procurar a teoria daquela questão. Gente, procura entender o que vocês erraram, o que faltou para vocês acertarem aquela questão. Se for matemática, assistam as videoaulas que os professores mostram como é que resolve, a forma de resolução, porque as questões são muito repetidas. E a forma que você resolve essa questão, em outro simulado, você vai ver que vai repetir. Então, é muito importante vocês gravarem esses macetes, né? Porque chega em outra questão, você vai conseguir resolver por conta daquela que você corrigiu, que você não sabia antes e agora você sabe. Então, gente, é de uma em uma questão que a gente vai conseguir a nota que a gente precisa. Gente, agora eu vou falar pra vocês um pouco de alguns materiais e alguns professores que me ajudaram muito, né, que vocês conseguem achar aqui no YouTube. Alguns deles têm cursinhos também, cursinhos online, só que assim, eu estudei pelo material gratuito no YouTube e me ajudou demais. A primeira delas é a professora Jana Rabelo, que ela é de redação, ela é perfeita. Gente, essa mulher tem meu coração, porque não tá escrito o quanto ela é boa pra ensinar. E, gente, só procura no YouTube o nome dela e assista uns vídeos. E ela tem muitas lives de aula, corrigindo redação. Isso é um conteúdo muito legal também pra aprender, viu? O canal do Felipe Araújo, que ele também faz odontologia, ele passou pelo SISU, então ele compartilha várias dicas também muito legais, dicas de estudo. E o Instagram Foco no Jaleco, tem muito conteúdo no drive deles. Se eu fosse vocês, eu procurava lá no Instagram, porque o drive, eu vou até deixar aqui na descrição. Gente, é repleto de material. Tem lá questões, simulados, apostilas, tem 1 milhão de apostilas lá, questões, já falei, né, resumos. Então, gente, é isso. Vou falar uma coisa pra vocês, não é fácil estar sozinho. Eu me perdi várias vezes, desisti várias vezes, mas eu voltava, porque eu sabia que eu precisava. Gente, só quando a gente sabe que a única opção é essa, a gente não tem o que fazer, então é essa a opção, né? Eu sei o quanto é difícil estudar assim em casa, sem ter um auxílio de alguém, sem ter uma mentoria, sem ter alguém pra pegar nossa mãozinha e mostrar que é pra gente estudar. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não se prendam a métodos, não se prendam a outras pessoas, não se comparem, porque a gente perde muito tempo. Isso eu falo porque eu percebi de mim mesma que a gente perde muito tempo querendo se enquadrar em um método de estudo X. Porque eu tenho que fazer o resumo e depois que eu fizer o resumo eu tenho que fazer as questões. Com o passar do tempo que a gente entende realmente o que a gente deve estudar, o que a gente deve priorizar. Então, não se comparem com outras pessoas. E, gente, vai chegar um momento que você vai cansar. Então, tira um momento, respira, passa 2 dias sem estudar, sabe? Pra você, tipo, se reconectar. E você vai perceber que aquilo ali, por mais que seja muito chato, gente, estudar não é fácil, estudar é chato mesmo, é aquilo ali que vai te trazer o que você sonha, né? Se for uma aprovação, no caso. Porque durante esse meu período pré-vestibular, muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu tava exausta, porque eu achava que eu não tava aprendendo nada, porque eu me comparava com Beltrano, com Ciclano, e eles estavam muito na frente e eu tava lá atrás. Cada um tem seu tempo, cada um tem um método que se dá bem. Então, uma dica que eu dou pra vocês: não se desesperem, tá?
porque cada um tem seu tempo, cada um responde de um jeito. Então, não fiquem se comparando, porque isso só dificulta ainda mais o processo, que já não é fácil, né? Vamos combinar que não é fácil. Mas no final, gente, quando vocês veem assim o nome de vocês aprovado, gente, não tem explicação. De verdade, não tem explicação. Tô no primeiro período de odontologia, tô estudando já tô na faculdade. E assim, tem vezes que eu tô assistindo a aula e eu me emociono. Gente, sério mesmo. Que eu paro assim e lembro que, tipo, 6 meses atrás eu tava louca, desesperada, pensando que eu não ia conseguir. E agora eu tô aqui, matriculada, aprendendo a formação do dente. Gente, não tem coisa mais gratificante que isso, sério. Eu quero que todo mundo tenha essa sensação. Se você sonha em alguma coisa e você conquista, né? Esse meu sonho era só aprovação, né? Eu ainda tenho muito mais coisas pra alcançar. Minha formatura, minha carreira. Então, só de ter provado essa pequena conquista, que já é muito pra mim, gente, eu não sei descrever com palavras a felicidade que é. Então, não desistam. Por mais que seja difícil, pensa, vai te trazer um retorno. Você vai agradecer por você não ter desistido, tá? Então, é isso, gente. Eu me embolei aqui um pouco pra contar essa história pra vocês, mas é porque é meu primeiro vídeo, eu ainda não sei lidar muito bem com essa questão de gravar. E então é isso, gente. Se vocês quiserem que eu grave outros vídeos contando, sei lá, qualquer coisa, vocês colocam aqui na descrição, nos comentários. Se vocês tiverem alguma dica, alguma pergunta, alguma dúvida, podem deixar aqui que eu vou responder todo mundo com o maior prazer. E eu quero gravar mais vídeos pra vocês. Quando eu estiver na faculdade, estiver tendo aulas presenciais, eu quero gravar vlogs também, porque eu acho muito legal esse conteúdo. Então, deixem um like se vocês querem ver. Deixem um like se vocês tiverem gostado do vídeo. E é isso, gente. Beijos e até mais.